Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo, mas hoje vamos falar mais uma vez aí desse concurso de oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo, no qual também fui aprovado no último certame que teve. Hoje a gente vai falar então um pouco mais sobre a escolha dessa banca examinadora que foi a Fundação Getúlio Vargas para organizar esse próximo concurso de oficial de promotoria e também de analista, tá? Para alguns cargos, mas vamos aqui tratar do cargo de oficial de promotoria. Então a pergunta que fica é: o que esperar da FGV, tanto do edital, aquilo que vai ser cobrado, o conteúdo programático, como também a forma de cobrar, né, por meio das questões. O que esperar então desses dois aspectos? Eu já gravei aqui um vídeo falando o que estudar para essa prova. Porém, esse vídeo foram alguns meses atrás que eu gravei, não se sabia que seria a FGV, então agora praticamente uma atualização do que a gente deve estudar. E eu peço para você que fique até o final do vídeo, porque assim, se eu fosse hoje, eu fui aprovado no último concurso, se fosse hoje, eu faria algumas coisas de diferente. Então eu vou falar para você ao longo desse vídeo o que eu faria de diferente, então é muito importante que você veja até o final, que de repente algum detalhe pode ser o que salve a sua vida, tá? Pra gente se preparar antes mesmo que saia esse edital. Ou se já saiu e você tá vendo esse vídeo agora, também não tem problema, porque eu vou citar aqui a forma como a FGV costuma cobrar uma ou outra matéria, tá bom? Então já se inscreve no canal também, porque eu vou continuar trazendo esse tipo de dica até o dia da prova, seja quanto for. Mas beleza, vamos falar aqui então, iniciar pelas matérias básicas, que é principalmente começar pela matéria de português. Então eu vou te trazer aqui para a tela, e aí você vai enxergar aqui português para você. Então temos aqui disciplina de português. O que a gente vai falar aqui para começar? Português, pessoal, no último concurso de oficial de promotoria vieram 35 questões. É muita coisa. Eu não sei se essa quantidade irá se repetir. Eu não sei se a quantidade de questões da prova inteira continuará com 80, se vai aumentar, diminuir, não sei. Mas, independentemente disso, português precisa estar extremamente afiado. A FGV, ainda que diminua a quantidade de questões de português, ela pega bem mais pesado, tá? Embora o português da VUNESP, a banca anterior, anda ficando mais difícil a cada prova, mas não se compara com a FGV, tá? Não se compara. Inclusive, não só as questões de português, mas todas as outras questões costuma ter bem mais texto. Então você que de repente não consegue se dar muito bem com provas longas, pode ter uma dificuldade com muito texto no enunciado, alternativas grandes, então isso aí é uma coisa que você precisa treinar, precisa fazer, tá? Então para começar, é o que você precisa fazer, olhar essas questões aí da FGV, iniciando com o português. Então isso aí que você está vendo na tela, pessoal, é o que? É um edital que eu peguei, que trouxe, né, o conteúdo que ia ser perguntado em prova de português, que foi o edital do Ministério Público do Rio de Janeiro, de 2019. Lá tem um cargo que se chama oficial do Ministério Público e também técnico do Ministério Público, que é da área administrativa. Ambos, nível médio. Não sei bem a diferença desses cargos dentro lá do MP do Rio de Janeiro. Mas o que importa aqui para nós é como foi a prova, tá? Então eu peguei como base essa prova, que eu acredito que deve ser a prova que você deve ter como base para saber o que a gente vai ter nesse concurso de oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo, tá? Então dá uma olhadinha nessas duas provas que eu tô falando, 2019, oficial e técnico do Ministério Público do Rio de Janeiro, tá? Dá uma olhadinha. E eu acho que a partir de agora é a hora de você pegar algumas partes desse edital como exemplo e começar a estudar com base nisso e não no edital anterior da VUNESP. Então eu vou aqui trazer uma mescla, na verdade. Algumas coisas mantém e algumas modifica. Português é a primeira que você deve modificar. Então eu peguei aí esse texto aí, todos os textos que eu colocar, que são dos editais aí que eu dei uma misturada, estarão aqui na descrição do vídeo se você quiser pegar, copiar e quebrar
certinho, tá bom? Então só para você saber. Então esse conteúdo aí que você tá vendo na tela de português é o conteúdo lá de um desses editais que eu citei, do Ministério Público do Rio de Janeiro. Você pode até achar que o que está descrito aí nesse conteúdo de português é a mesma coisa que vinha lá na VUNESP, e até pode ser realmente. Porém, a forma de cobrar você vai ver que é diferente, tá? Então, eu sugiro que você faça o quê? Pega esse conteúdo aí que está na sua tela, que está aqui na descrição do vídeo, e estude ele ponto a ponto. Começa a quebrar, depois vai ticando se você já estudou tudo de português. Vê detalhe por detalhe e depois, principalmente, olha essas provas que eu te falei e aí veja se você está bem ou se precisa aprofundar em algum assunto de português. Então essa é a primeira coisa, principal aqui. Português. Você precisa saber o nível que você está. Agora eu vou mudar aqui para você e vamos ver isso aí que você está vendo na tela, pessoal. Matemática e lógica. Mesma coisa, tá? Eu peguei esse texto aí desses concursos lá do MP do Rio de Janeiro e aí talvez não mude muita coisa, tá? O conteúdo aí começa aí falando da parte de lógica e abaixo do meio para o final aí a parte de matemática, tá? E aí, mais uma vez, pega essas questões de lógica e matemática desse concurso que eu falei, do MP do Rio de Janeiro, e veja aí se você já bateu ponto por ponto desse edital. Sugiro então que você troque. Esqueça o edital anterior de matemática de oficial de promotoria do último concurso e pegue este texto que está na sua tela. Lembrando, pessoal, se o edital já saiu, esquece isso daí, pega o edital novo que já saiu e aí você estuda, lógico, com base nele, tá? Isso aqui eu estou gravando antes do edital, tá? Antes do edital. Mas mesmo assim, se já saiu, pega essas provas anteriores que eu estou te falando, tente fazer e veja onde você precisa melhorar. Certo, agora vamos para atualidades. Eu coloquei uma interrogação aí, pessoal, sabe por quê? Eu juro para você, tenho minhas dúvidas se virá na prova atualidades. Eu sinto uma dúvida, porque nessas provas aí que eu citei do Rio de Janeiro, não veio atualidades para ter questão em prova, tá? Não veio. Então, assim, me causa um pouco de dúvida se atualidades continuará no edital. Inclusive, assim, se você já está estudando, continue estudando atualidades. Eu até atualizei aí o texto, ó, a partir do primeiro semestre de 2022. É de onde você deve estudar. E esse texto aí é com base no último concurso de oficial de promotoria. Nesse caso eu peguei o texto do último concurso, só atualizei aí o período que você deve estudar atualidades. Se você está estudando, continua. Se você não está estudando, talvez eu ache mais importante você dar prioridade, sabe por quê? Para isso aqui, ó. Informática, pessoal. Não sei, mas eu tenho a sensação que é mais provável que venha informática do que atualidades nessa prova. Lembrando, se já saiu o edital, pessoal, eu tô aqui só para tentar ajudar. Se já saiu, estuda com base no novo edital. Se ainda não saiu, quando eu tô gravando esse vídeo, aí, não sei, eu seguiria essas recomendações, tá? Esse edital aí também é lá do MP do Rio de Janeiro, para os cargos que eu citei. Então, se eu fosse você, eu estudaria com base nesses assuntos aí que você está vendo na tela. A versão, como foi lá em 2019, essa prova, veio cobrando o Word de 2010 e tal. Talvez você deva estudar numa versão mais atualizada do que a 2010, tá? Inclusive, a título de curiosidade, lá no tribunal, lá no TJ, está sendo modificada essa versão, tá? A gente estava até usando a versão 2010 e agora a gente vai passar a utilizar uma outra versão, tá? Que deve ser o Office 365. Eu não sei qual a FGV vai cobrar na prova. Tente ver os últimos editais aí de 2022 e o que a FGV pediu. De repente isso pode ajudar. Então, se você ainda não incluiu informática nos seus estudos, eu acho que é agora, antes que saia esse edital. É o que eu recomendo para você. Seguindo aqui, nós temos essa parte que eu separei aqui de organização do Ministério Público. Antes, no edital aqui de São Paulo, do MP, veio alguns provimentos, resoluções, etc., misturado ali um pouco dentro do direito administrativo, do processo civil, do processo penal. Eu reparei que lá no Rio de Janeiro foi feito um pouco diferente, tá? A Fundação Getúlio Vargas fez um pouco diferente. Ele trouxe um tópico chamado dessa forma aí, organização do Ministério Público, e trouxe tudo aquilo que é provimento, resolução, portaria, tudo de dentro do MP. Eu acho que isso vai acontecer aqui em São Paulo, tá? Então, assim, a gente fica meio no escuro se a gente estuda com base no que veio no último edital, que tem várias coisas que até se atualizaram, ou se a gente espera, entendeu? Se eu fosse você, sinceramente, eu esperaria. Se você já começou a estudar
alguma coisa do edital anterior com relação a essa parte específica, beleza, continua. Se você ainda não começou, sugiro que você foque em outras coisas, tá? Nessas anteriores que eu já citei e nessas próximas que eu vou citar. Direito constitucional e direito administrativo. Eu acho que virá um pouco mais pesado essas duas matérias, tá? Então, eu acho que vai vir essa parte aí inicial dos princípios, direitos e garantias, que é o artigo 5º inteiro, tá? Acho que vai vir parte aí, de repente, da administração pública, poderes, não só a parte lá do Ministério Público, vai vir um pouco mais pesado, essa é a minha opinião. Vamos ver aí o que vai acontecer. E direito administrativo também, de repente cobrando aí não só leis, tá? Mas parte doutrinária, como poderes, atos administrativos, etc, tá? Controle até da administração pública. Então, assim, peguei aí esse edital, tá? Lá do Rio de Janeiro e sugiro que você estude por ele. Inclusive, você já vai estar se preparando para outras provas também dessa forma, tá? E aqui para acabar, pessoal, penal, processo penal e processo civil. Penal, eu coloquei interrogação em todo, sabe por quê? Às vezes, não sei, tem uma sensação também que eles podem pegar mais pesado em direito constitucional e administrativo, organização do Ministério Público com mais portarias, resoluções, e aí nem cobrar parte de penal, processo penal e processo civil. Não sei, assim, é uma coisa que pode acontecer, então tenho um pouco de dúvida, tá? Mas se cobrar, eu acho que a parte de penal e processo penal você estuda conforme o último edital aqui de São Paulo mesmo, tá? É isso que eu acho que você deve fazer. Penal e processo penal com base no último edital aqui do MP de São Paulo, que foi a Banca Vunesp. Já processo civil, eu acho que você deve estudar um pouco mais, viu? Muita pouca coisa de processo civil no edital aqui de São Paulo, então eu acho que você deve pegar o edital do Rio de Janeiro, que é esse aí que eu te trouxe aí na tela também, com mais tópicos, tá? De processo civil, inclusive tem algumas atualizações que antes eram alguns artigos, aí veio o novo Código de Processo Civil e aí mudou. Então, assim, pra gente não ficar lendo artigo e tal, vamos ver em assuntos, tá? Então, esses assuntos aí de processo civil eu acho muito importante que você saiba, tá? Então, dessa forma, pessoal, a gente conclui aí, vou aumentar aqui de novo para você, a gente conclui aí essas mudanças, assim. Eu coloquei aqui na descrição, tá? O que eu acho que você deve estudar em cada uma dessas matérias. Acho que não virá outra matéria nova além dessas aí que eu citei. Também acho que não virá redação, tá? Acho que vai continuar tendo digitação. Algumas pessoas estão citando a possibilidade de substituir redação por digitação, tá? Mas eu acho que não. Eu acho que vai continuar vindo digitação e redação não vai ter para esse cargo. Não teve, pelo menos, lá para o MP do Rio de Janeiro. É o que eu acho, assim. Principalmente, ó, português. Você precisa estar muito bem nisso e informática também, tá? Não sei, eu acho que isso aí, se eu fosse estudar a partir de hoje, se eu já estivesse estudando, eu ia intensificar nisso, e se eu não estivesse estudando, era nisso que eu iria começar. E depois, esses pontos aí que eu te falei, do que é mais importante ou não. Se você tem alguma opinião também, deixa aqui nos comentários, tá? Se inscreve no canal, dê um joinha aqui nesse vídeo, tô tentando aqui te ajudar, aqui gratuitamente para você, usando aqui o meu tempo, o pouco tempo que eu tenho, tentando te ajudar, tá? Então se inscreve no canal aí para continuar acompanhando, porque eu vou te ajudar sem você precisar gastar nada com isso, apenas o seu tempo aqui nesse vídeo, tá certo? Eu agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.